porque o país realizou mais um ataque contra uma embarcação no Oceano Pacífico nessa semana. Segundo o secretário de Defesa, o Pat Hegseth, a operação foi autorizada pelo presidente Donald Trump e teve como alvo um barco que, de acordo com informações da inteligência, transportava drogas e era operado por uma organização terrorista designada, as palavras aí do secretário. O governo norte-americano afirma que a ofensiva visa enfraquecer grupos criminosos supostamente ligados ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de chefiar um cartel internacional de drogas. O líder venezuelano, por sua vez, fez um agradecimento ao Papa Leão XIV e ao presidente Lula por terem defendido a paz na Venezuela em meio à tensão crescente com os Estados Unidos. A declaração ocorreu durante o pronunciamento no Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela, em Caracas, lá na noite de terça-feira. A gente vai conversar agora sobre isso e outros assuntos com o chefe de Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, o Rodrigo Medina. Medina, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Eu queria começar, claro, falando sobre essa questão dos Estados Unidos com Venezuela e Colômbia, mas já puxando um pouquinho aqui para o Brasil, porque o presidente Lula hoje participa da cúpula dos líderes lá nessa pré-COP30, em Belém do Pará, mas até o início da cúpula mesmo, climática, e na segunda-feira ele ainda vai passar pela Colômbia e certamente vai falar sobre essa questão de se colocar, talvez, reforçando, né, esse posicionamento neutro, como ele vem dizendo lá desde a Indonésia, que quer se colocar para esses conflitos com os Estados Unidos, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, é um posicionamento importante da política externa brasileira e que eu entendo tenha como limite não abnegar de uma posição que tem sido construída com muito custo de projetar-se como uma das mais importantes lideranças regionais. Isso no contexto notável da escalada do que a gente já pode chamar de uma crise caribenha, porque se trata do 17º barco atacado pelos Estados Unidos em pouco mais de um mês. Lembrando que os ataques foram iniciados em setembro, né, próximos das costas da Venezuela e da Colômbia. E, mais precisamente, até aqui, nós estamos falando de 9 embarcações afundadas no Mar do Caribe e 8 no Pacífico. Nós já temos aí o total de 66 mortos, segundo divulgado pelo próprio governo norte-americano. E esse é, portanto, mais um capítulo dessa crise caribenha, né? Os Estados Unidos dizem estar em guerra contra cartéis de drogas latino-americanos, especificamente contra os cartéis Tren de Aragua e Cartel de los Soles, e contra o próprio presidente Nicolás Maduro, que foi oficialmente acusado por Washington de narcoterrorismo. Ele é procurado desde março de 2020 pela justiça norte-americana e há uma recompensa de 50 milhões de dólares, cerca de 270 milhões de reais, por informações que possam levar à sua prisão ou condenação, né? Registre-se, é uma recompensa maior do que aquela oferecida por informações sobre Osama Bin Laden após os ataques de 11 de setembro de 2001. Portanto, a guerra ao narcoterrorismo na Venezuela pretende efetivamente levar como desfecho a deposição do regime de Nicolás Maduro, e por meio de uma operação de guerra que jamais precisou de uma declaração de guerra do Congresso norte-americano. Vale lembrar que o argumento de que se trata do combate ao narcoterrorismo, não é, dispensa o poder executivo norte-americano de ter que aprovar uma declaração oficial de guerra no Congresso, como manda a sua Constituição, para uma intervenção armada no estrangeiro, não é? Sob esse argumento que o Comando Sul dos Estados Unidos, né, Southcom, tem sob seus auspícios uma arma de guerra absolutamente impressionante, já mobilizada no Mar do Caribe, né? Nós temos ali destroyers equipados com mísseis
guiados, porta-aviões nucleares, mais de uma dezena de navios de guerra, caças F-15, bombardeiros estratégicos, submarinos de ataque, não é? E inclusive um submarino nuclear de ataque, o US Newport News, e milhares de soldados. Está chegando ainda na próxima semana, no Mar do Caribe, um outro porta-aviões nuclear, o US Gerald Ford, que é o maior e mais moderno de toda a frota americana, né? E que vai acrescer aí, além de 75 aeronaves, mais 4.800 tripulantes, não é? Portanto, o efetivo será ao todo, naquele teatro de operações, 13 embarcações de guerra e cerca de 10 mil militares mobilizados no Caribe. Para que se tenha ideia de que não se trata apenas da mobilização de recursos, não é? Nesse momento, o grupo anfíbio de prontidão Iwo Jima está a menos de 200 quilômetros da costa venezuelana, com 3 navios, fuzileiros treinados para desembarque rápido e missões de combate em território hostil, enquanto em bases em Porto Rico estão estacionados caças, além de bombardeios estratégicos que já operam perto do litoral da Venezuela, não é? Então, para que se tenha a ideia do ponto de tensão alcançado, envolvendo não apenas Venezuela e Colômbia, mas colocando em risco toda a segurança no subsistema sul-americano e centro-americano. Professor, a gente tem, de um lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um valentão, ele vai às redes sociais, ameaça os países com tarifaço, com intervenções militares, enfim, então, e justificando com argumentos que os Estados Unidos utilizam, né? Os Estados Unidos que foram extremamente criticados na guerra do Iraque por também criarem um argumento ali para justificar o ataque e uma guerra extremamente sangrenta. E agora vem reforçando que, por causa do descontrole do tráfico de drogas, na Venezuela e na Colômbia se colocam ali como essa força militar, inclusive, que tem condições de combater essa questão. Só que do outro lado a gente tem o Nicolás Maduro também, né? Nem falando aqui do Petro, porque são 2 países que estão sob a mira dos Estados Unidos, mas são países diferentes, com discursos diferentes, enfim. Queria que você trouxesse para a gente um pouco mais sobre isso, né? Quem é essa figura? Por que é tão difícil a resolução dessa questão envolvendo esses 2 líderes? Né? O Maduro, que pegou ali o discurso do Papa Leão XIV, também a partir de uma declaração da ONU, né? Da preocupação com essa possível intervenção ali, ou invasão terrestre dos Estados Unidos, que é realmente uma situação polêmica e preocupante. Por que é tão complexa essa relação e por que talvez a gente consiga ver esse conflito se estendendo por bastante tempo e talvez tomando rumos ainda mais preocupantes? Bom, Natália, cada vez mais fica mais claro que o objetivo evidente é derrubar o regime de Nicolás Maduro. Senão, vejamos, né? A Agência da ONU para Drogas e Crimes, no seu relatório mundial sobre drogas de 2025, demonstra que o fentanil, que é a droga mais letal nos Estados Unidos, não vem nem da Venezuela nem da Colômbia, vem do México, portanto, desde a costa oeste dos Estados Unidos, região bastante distante dos ataques a embarcações próximas da costa da Venezuela e da Colômbia, não é? E é importante dizer o óbvio. As execuções são notadamente extrajudiciais. Exatamente o que afirmou nessa sexta-feira, o alto comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que pediu exatamente que os Estados Unidos parem com os ataques, não é? A própria imprensa norte-americana, refiro-me principalmente ao The New York Times, não é? Recorrendo a fontes do próprio governo, da gestão Donald Trump, afirma a centralidade nas estratégias norte-americanas da Venezuela em razão das possibilidades de exploração de seus recursos energéticos, sobretudo o petróleo, não é? Nós estamos falando do controle sobre um bem escasso
em natureza, não é? E de valor econômico bastante considerável, que explica, né, toda a utilização de recursos naquela direção. Então, tem outras onde o tráfico também se organiza, né? E adentra os Estados Unidos, que é, diga-se de passagem, uma das maiores economias políticas do tráfico internacional de entorpecentes, não é? Professor, acho que a gente pode, então, ampliar um pouquinho mais ainda a discussão sobre Estados Unidos. Dá super para a gente continuar falando sobre essa questão do tráfico de drogas, né? O Brasil teve essa situação emblemática da Operação Contenção na semana passada, então, muito provavelmente também o presidente Lula vai falar sobre isso agora nessa ida à Colômbia. Isso tudo a gente vai acompanhar nesses próximos dias, antes mesmo do começo da COP30 lá na segunda-feira. Mas, falando ainda de